Hoje celebramos a Páscoa, amém? Irmãos, eu meditando naquilo que entendo que Deus quer falar nessa manhã, pensando a respeito de algo para trazer, eu acredito que aquilo que Deus quer falar hoje tem muito a ver com entendimento e clareza. Toda Páscoa, na grande esmagadora maioria das igrejas, os pastores, eles meditam, ficam refletindo e, de alguma forma, tentam abordar essa temática, e todo ano isso acontece. Isso é bom, isso é muito bom, mas nós precisamos entender que só falar a respeito daquilo que aconteceu não vai transformar a minha realidade hoje. Eu acredito que todos nós que aqui estamos conhecemos a história, sabemos exatamente o que aconteceu, a sequência dos fatos, enfim, como foi, e é incrível demais. Porém, se não houver clareza, entendimento amplo, se não compreendermos de fato quem Jesus é só conhecimento, é só informação. Eu queria que você curvasse sua cabeça, eu queria orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar e aonde o Senhor está, algo poderoso sempre acontece. Pai, peço a Ti que acampe os Teus anjos ao redor desta casa e que nada tenha poder de impedir, Senhor, os Teus filhos, de nos impedir de compreender aquilo que o Senhor quer comunicar nessa manhã. Eu celebro o Teu nome e agradeço a Ti, Senhor, por Teu sacrifício salvífico, já que sem Ele nada disso aqui faria sentido. Nós honramos o Teu nome e celebramos a Ti, Pai, e declaramos que não há quem possa ser comparado a Ti. Tu és o único digno de ser adorado. Me dê, Senhor, sabedoria, discernimento, capacidade para comunicar a Tua palavra de forma que todos nós saímos daqui impactados por tudo aquilo que o Senhor vai liberar nesse lugar, nessa manhã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria começar essa palavra citando o texto que Paulo escreveu, o texto que Paulo nos deixou, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 55. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 55. Paulo começa fazendo algumas perguntas, e perguntas que tudo tem a ver com a realidade que o homem vivia, ou na qual o homem estava inserido antes de Jesus. Porque após Jesus, tudo mudou. Até a Páscoa, a realidade do homem era uma. Após isso, a realidade do homem muda completamente. E é com base nessa transição de realidades que Paulo escreve o que lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Eu vou repetir isso para você já entrar nesse lugar. Mas graças a Deus, muito obrigado, Deus. Porque Deus é bom.
Graças a Ele que nos dá a vitória. Ele não nos deu qualquer coisa, Ele nos deu a vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre todo escrito de dívida que era contra nós. Ei, Ele nos deu vitória. Ele nos deu vitória. E a vitória veio por intermédio dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É daí que advém a nossa vitória. A nossa vitória reside sobre aquele que é Senhor de senhores. O seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Você pode agradecer, você pode abrir a sua boca, você pode agradecê-lo, você pode abrir a sua boca e dizer muito obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu aquele que só o Senhor poderia vencer. O Senhor venceu. O Senhor venceu por mim. Eu não poderia vencer, mas o Senhor venceu. Eu não poderia me autotransicionar, mas o Senhor me transicionou. Eu não poderia fazer o que o Senhor fez, mas porque me amou primeiro, decidiu fazer. Agradeça a Ele nessa manhã. Abra sua boca e diga muito obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus que nos deu vitória. Graças a Deus, graças a Deus. Querido, como nós sabemos, a primeira Páscoa, a primeira menção, o primeiro momento onde isso vai acontecer é na terra de Gozém. A terra de Gozém era o melhor lugar do Egito. E era justamente o lugar onde os filhos de Deus estavam. Depois que Deus envia Moisés e libera os 10 decretos sobre o Egito, cada um dos decretos esmagando integralmente uma realidade estabelecida no Egito, chega nesse ponto crucial, nesse momento. Isso você encontra em Êxodo capítulo 12. Deus chama Moisés e ele diz: Moisés, chegou a hora. Porque tudo para Deus tem um tempo. Nada acontece fora do tempo perfeito de Deus. Às vezes o inimigo, eu acredito de verdade que em alguns momentos ele pensa: eu consegui pegar Deus de surpresa. Deus não pode ser surpreendido. Deus caminha na eternidade. Ele está no ontem, Ele está no agora, Ele está no amanhã. Deus caminha fora do tempo. Ele é Senhor do tempo. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, no versículo 15, é Deus liberando um decreto. Qual é o decreto? O decreto é muito simples. É o que os estudiosos chamam de proto-evangelho. E o decreto é: eu vou suscitar da mulher, da mesma pessoa que você enganou. Quando eu cito isso, eu lembro aquele texto que diz assim, que a glória da segunda casa é maior que a primeira. O que Deus está dizendo? Está dizendo, olhando para a mulher e dizendo: por mais que o inimigo tenha te enganado, por mais que você tenha entrado nesse lugar de humilhação, eu vou te honrar. E ele diz: da mulher eu vou suscitar aquele que vai esmagar a sua cabeça. Ei, não vai ferir a cabeça, vai esmagar a cabeça. A palavra de Deus diz que Deus naquele dia diz para a serpente: você lhe ferirá o calcanhar, mas ele
esmagará a sua cabeça. Um calcanhar ferido pode ser curado, uma cabeça esmagada não pode ser restaurada. Eu vou repetir para você entender o que Deus fez. Ei, Deus não feriu o seu inimigo, Deus esmagou a cabeça do seu inimigo. Deus não deu a ele a possibilidade de retornar àquela posição. Deus diz: eu vou esmagar a sua cabeça, eu vou esmagar o seu propósito, eu vou destruir tudo aquilo que você estabeleceu nesse lugar, eu vou fazer com você algo que não lhe dará a possibilidade de fazer novamente o que fez hoje. Ei, você pode até ferir o calcanhar, mas eu, o Todo-Poderoso, esmagarei a sua cabeça. É algo que Deus libera lá atrás. E a palavra que Deus libera lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ela reverbera. A vida transcorre, as coisas vão acontecendo e a palavra de Deus governa. Ela vai reverberando ao longo do tempo. E tudo aquilo que era necessário para o cumprimento daquilo que Deus falou vai acontecendo dentro da realidade que o próprio Deus estabeleceu. Entenda bem, o que você está vivendo hoje é fruto de algo que Deus estabeleceu. Pastor, mas eu estou passando por dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa: a sua dificuldade não é nada diante de Deus. Eu vou mais longe ainda e você vai se pasmar. Deus não está preocupado com esse seu momento, porque o seu momento não define o que Deus tem para você. O seu momento não pode comprometer a história que Deus escreveu ao seu respeito. Não há nada que possa parar o agir de Deus na sua vida. Então não é o seu momento que vai fazer com que você não viva o que Deus falou. Muito pelo contrário, o que Deus falou, se você permanecer no lugar que Ele estabeleceu, vai acontecer, porque a palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela é lançada. A palavra de Deus cumpre o propósito. Aquilo que Deus fala, Ele faz. Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Nesse momento, querido, Deus chama Moisés e diz: Moisés, hoje é mais um capítulo daquilo que falei com os meus filhos lá no Éden. Porque a história de Deus, que é o que você lê na Bíblia, a história que Deus escreveu com relação ao homem e tudo aquilo que ele faria, querido, ela não tem desassociação, não existem momentos desassociados, tudo está conectado e tudo cumpre o propósito que Deus estabelece. Então o que Deus está falando com Moisés é: Moisés, hoje é mais um capítulo dessa história. Hoje eu vou liberar uma porção diferente. Hoje eu vou comunicar algo a vocês que até então vocês não tinham conhecimento. Hoje eu vou estabelecer um princípio no meio do meu povo, que vai governar não só a realidade do povo que está aqui agora em Gozém, mas vai governar a realidade do povo para todas as outras gerações que virão. Qual é o princípio? O princípio abençoador que me alcançou e te alcançou. Esse princípio é muito simples. Para que um pecador viva, um inocente precisa morrer. Ele não está falando de uma realidade terrena. Ele está falando de uma realidade que está para além da realidade estabelecida. O que ele está falando não tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com algo que Deus estabelece. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. O problema do homem não era com o diabo. O diabo nunca foi o problema do homem. O problema do homem sempre foi com Deus. Eu vou repetir. O problema do homem não é com o diabo. O problema do homem residia na relação que corrompeu e comprometeu com Deus.
E Deus não muda. Deus é justo, e justiça não é algo que Deus manifesta através de um momento. Justiça é um atributo de Deus. Deus é justiça. Ele não se torna justiça, ele não manifesta justiça. Deus é justiça, e a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Alguém vai pagar essa conta. Então o que Deus está falando com Moisés é exatamente isso. Moisés, a minha justiça será satisfeita. Por quê? Porque alguém vai pagar o preço. Só que aquilo que vejo ou que leio no Velho Testamento, a própria Bíblia diz que é uma sombra. É um rascunho, é uma ideia. É uma sinalização para algo muito mais poderoso que Deus vai fazer lá na frente. Então o que Deus está ensinando? Deus está ensinando o homem a lidar com aquilo que ele vai liberar lá na frente. O que Deus está falando e fazendo naquele momento, é ensinando ao homem, é mostrando ao homem algo, querido, que ele vai fazer lá na frente, a ideia que ele vai colocar em prática lá na frente. Só que nesse momento é a porção que o homem recebe. E Deus diz a Moisés: você vai pegar um cordeiro ou um cabrito. Cada família vai pegar um animal desse, não pode ter defeito, precisa ser macho. Vai levar para casa. E vocês vão matá-lo. E vocês pegarão o sangue desse animal. E vocês vão passar nos umbrais das portas, das janelas. E há de ser que, quando a morte visitar o Egito, porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. O pecado habilitou na minha e na sua vida uma promissória, uma cobrança. Nós nos tornamos devedores. E como disse, não é do diabo. O diabo é o menor dos nossos problemas. E é para esse lugar que você, cristão, eu, cristão, precisamos voltar. Porque o nosso Deus é Senhor de tudo e de todos, inclusive do diabo. Você entende isso? O teu Deus não é Senhor só daquela porta que você está buscando. O Senhor não é Senhor só daquela cura que você almeja. O Senhor não é Senhor só daquele casamento que você tem buscado. O Senhor é Senhor de tudo e de todos. Não há nada na ordem criada. Não há nada, querido, na eternidade. Não há nada no céu, na terra, embaixo da terra que não esteja integralmente sobre o domínio do teu Deus, do meu Deus. Não há nada. Então o problema não é com o inimigo, não. O inimigo, ele é só alguém que vem para tentar nos fazer parar. O problema residia na relação com Deus e no preço que precisava ser pago. Então Deus, porque nos amou, porque tem um plano, sempre teve um plano, sempre teve algo. Ele visa, querido, desenvolver aquilo que ele almeja, e para isso ele vai descortinando diante dos homens, a cada momento da história, uma porção que era propícia para aquele tempo, e nesse tempo ele ensina isso. Ele diz: a morte vai visitar o Egito. Ela vai bater de casa em casa. E a única coisa que separa você das garras da morte é o sangue desse inocente que foi derramado. A única coisa que separa você de ser alcançado pela morte e pagar o preço que precisa ser pago é o sangue do inocente que foi derramado e que agora cobre você, a sua casa e a sua família.
Ei, vou repetir. Sabe o que está livrando você das garras da morte? Não é vir à igreja. O que está livrando você não é carregar uma Bíblia. O que está livrando você não é cantar músicas a respeito do Cristo. O que está livrando você e guardando você, o que tirou você das garras da morte, é o sacrifício do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, aquele que não tinha pecado, aquele que se esvaziou de si mesmo, aquele que veio e se fez homem e caminhou nessa terra, e caminhando nessa terra não pecou, não transgrediu, não errou o alvo. Você só está aqui porque Ele te amou e decidiu entregar a sua vida por você, mesmo você e eu, mesmo nós sendo pecadores. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, o salário é a morte. Mas existe um dom que foi liberado sobre a nossa vida. Um presente. Mas o dom que Deus, o presente que Deus nos deu é Cristo. Cristo, Deus te deu o que Ele tinha de mais precioso, Cristo. Deus te deu aquilo que de mais precioso existia, Cristo, 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 Cristo. Ah, meu Deus, você não foi comprado por qualquer coisa. Você não foi comprado por qualquer coisa. Não foi com sangue de bodes, de touros, não foi. Não foi. 1 Pedro capítulo 1 diz, 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 diz: sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você não foi comprado, querido, por nada dessa terra. Você foi comprado por um presente que veio do céu. Você não foi comprado, querido, com coisas desse mundo. Você foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. Você não foi comprado pelas atitudes que você tomou. Você foi comprado porque Deus decidiu comprar você. E te deu. Deu como paga, deu como moeda o seu próprio Filho unigênito. É isso que nos transformou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. O sangue de Jesus foi a ponte, foi o mecanismo, foi a mão de Deus poderosa, nos resgatando, nos arrancando das amarras da morte e nos transicionando para o reino do Filho do amor de Deus. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus não pode ser pego de surpresa. Isaías 46:9 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante, não há quem se pareça, que anuncio o fim desde o princípio. É exatamente o que Deus está fazendo em Gênesis capítulo 3:15. Ele está dizendo: olha, você achou que conseguiu de alguma forma parar o que eu queria fazer, mas o nosso Deus não pode ser pego de surpresa. O que Deus está fazendo na terra de Gozém
naquele dia onde ele conversa com Moisés e passa a instrução do que teria que ser feito para que o povo não fosse tocado pela morte, é anunciando o fim desde o começo. É dizendo: vocês podem não entender e não compreender o que eu vou fazer, mas isso aqui vai mudar a realidade de toda a humanidade. E isso aqui que vocês estão fazendo de forma simbólica hoje se tornará uma realidade daqui a uns anos. E aquilo que eu vou fazer lá na frente não só vai arrancar você momentaneamente das mãos da morte, vai arrancar você para sempre das mãos da morte. Ei, você não precisa mais, de vez em quando e de quando em vez, uma vez por ano, apresentar um cordeiro. Não, o cordeiro perfeito de Deus já morreu por você, e ele não só morreu, ele não só se entregou, ele vive, ele está vivo, ele está sentado no seu trono, no mais alto e sublime trono, o único homem no céu, ele está lá, querido. Ah, meu Deus, ele está no mesmo lugar que lhe pertencia. E o que vai acontecer, querido, é que naquele dia Deus não só dá uma instrução ao seu povo, mas ele estabelece um decreto. E diz: a partir de hoje, isso que vocês estão fazendo aqui se tornará algo perpétuo no meio do meu povo. Todos os anos, no primeiro mês, vocês vão celebrar a Páscoa. E a Páscoa será para vocês um tempo de reflexão, um tempo de discipulado dos menores, das crianças, para que eles aprendam quem Deus é e aquilo que Deus fez, para que eles lembrem. Para que você tenha ideia, quando o judeu celebra a Páscoa, no primeiro dia onde eles se reúnem, eu estava estudando sobre isso, eu achei incrível. Primeiro dia, as mulheres acendem 2 velas e eles vão para a sinagoga, e eles vão voltar da sinagoga, e a família vai se reunir numa mesa, e aí eles têm toda uma parte ritualística que é gigantesca. E uma dessas partes eu achei muito boa. Eles têm um livro, e nesse livro tem uma canção que é cantada pelas crianças. E uma das coisas que eu achei incrível é que a pessoa que estava falando, e essa pessoa é de Israel, ela estava dizendo: olha, sabe por que nós cantamos essa canção? Por que as crianças cantam essa canção? Porque essa canção, ela faz com que as crianças desenvolvam curiosidade. A canção tem a ver com, é quase que, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos celebrando esse dia hoje? E as crianças que cantam isso. E a pessoa disse: olha, isso é para que elas desenvolvam curiosidade. A partir dali começa toda uma questão de lembrar o que foi feito. Lembrar daquilo que Deus fez. Então o que Deus está falando, vocês não podem esquecer o poder que reside nisso que nós estamos fazendo aqui hoje, porque isso está preparando vocês para aquilo que eu vou fazer lá na frente. E isso vai preparar o meu povo. Eles vão conseguir enxergar isso de alguma forma, eles vão conseguir ver isso de alguma forma. Isso será um testemunho a respeito daquilo que eu falei que faria. Vocês verão exatamente isso acontecer. E sabe o que eu acho mais incrível? É que acontece exatamente o que Deus falou. O que vai acontecer é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai entrar na história. Ele vai entrar na história. Aí você fala: pastor, mas o Senhor falou que Deus não pode ser pego de surpresa, então por que ele vai entrar na história? Ele entra na história fisicamente. Porque biblicamente, querido, ele sempre esteve na história. Fisicamente ele entra.
Mas biblicamente, querido, ele sempre esteve e sempre estará. E o que vai acontecer é que ele vai se manifestar. Chega um momento onde ele vai se apresentar e João vai dizer algo, vai verbalizar uma verdade poderosa que governa a sua e a minha vida. Quando ele avista Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tem uma missão. Eis o Cordeiro de Deus que é a realidade estabelecida daquilo que foi falado lá em Êxodo capítulo 12. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que em Gênesis capítulo 3, versículo 15 foi profetizado. Eis o Cordeiro de Deus, aquele a respeito do qual os antigos falaram. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que Deus enviou com uma missão, aquele que se despiu de toda a sua glória, aquele que se despiu de todo o seu poder, se esvaziou de si mesmo. Eis o Cordeiro de Deus que tem uma missão, e a missão é tirar os pecados do mundo, livrar o homem das amarras do pecado, transicionar o homem para uma nova realidade. Esse é Jesus, o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. O tema dessa mensagem é: quem é Ele? Ou quem Ele é? Por que teu pastor fez questão de citar tudo que citei até aqui? Porque tudo que citei até aqui tem a ver com uma reflexão que eu quero fazer com você, tendo como base o texto de Mateus capítulo 16, versículo 13. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus, ele chega em Cesareia de Filipe. E quando ele chega nesse lugar, ele chama os seus discípulos, e aqui em Cesareia de Filipe, o que vai acontecer é que o Senhor vai transicionar os seus discípulos para um novo nível, para uma nova realidade. E para que isso aconteça, ele inicia com uma pergunta. E a pergunta é: quem os homens dizem, ou quem dizem os homens que eu sou? Ele começa indagando os seus discípulos a respeito daquilo que os de fora, a respeito da visão que os de fora tinham de quem ele era, a respeito dele. E a visão dos de fora estava baseada naquilo que eles viam exteriormente. Então, os de fora fizeram uma comparação com base naquilo que eles conheciam, com base naquilo que eles viviam, com base nas histórias que aprenderam. Então alguns olhavam para Jesus e diziam: acredito que esse homem flui na unção de Elias. Afinal, Elias, ele foi um dos profetas mais incríveis de Israel, se não o mais incrível. Outros dizem: não, eu acho que ele flui numa unção diferente, eu acho que ele é mais parecido com Jeremias, que de igual forma é alguém extremamente relevante na história de Israel. Outros olham e dizem: não, eu acredito porque ele tem algo diferente de Jeremias, eu acredito que ele flui na unção de João Batista. Até porque a Bíblia diz que não tem ninguém maior que João. João Batista não há profeta. E está tudo bem, porque as pessoas estão falando a respeito daquilo que viram, a respeito daquilo que eles tinham como realidade. Mas isso não era suficiente.
porque isso fala a respeito daquilo que vejo, mas não me faz enxergar de fato quem Ele é. Porque quem Ele é não está baseado única e exclusivamente naquilo que Ele faz. Porque se Ele não fizer absolutamente nada, Ele continua sendo o mesmo. Se Ele decidir não fazer nada, Ele continua sendo Deus. Se Ele decidir não curar ninguém, Ele continua sendo Deus. Você entende por que é tão sério essa pergunta? Porque se eu baseio a minha pergunta naquilo que vejo e naquilo que Ele está fazendo, mas não em quem Ele é, eu desfruto da parte daquilo que Ele veio fazer, mas não da totalidade daquilo que Ele veio estabelecer. Eu vou repetir. Saber exatamente quem Jesus é, baseando esse entendimento na realidade, na essência de quem Ele é, e não naquilo que Ele faz, me habilita a viver a plenitude daquilo que Ele veio estabelecer. É por isso que Jesus está perguntando para eles: quem os de fora estão dizendo que eu sou? E eles vão falar, e Ele não para aí, Ele diz: agora tudo bem, quem vocês dizem? O que vocês conseguem ver? Como vocês estão interpretando isso? De acordo com o meu nível de maturidade e compreensão, eu acesso ou não um novo ambiente. Então o que Jesus está fazendo? Eu preciso transicionar vocês. E se vocês não estiverem nesse lugar, eu preciso conduzi-los até lá. Por isso eu preciso extrair de vocês a mais pura verdade, aquela que reside dentro do coração de vocês. Eu preciso saber em que nível vocês estão de compreensão a respeito daquilo que eu vim desenvolver. É isso que Jesus está fazendo. E aí a palavra de Deus diz que Pedro vai responder. E a resposta de Pedro não está baseada única e exclusivamente nos milagres que Jesus vinha fazendo. A resposta de Pedro não está baseada nas palavras de sabedoria que Jesus estava liberando. A resposta de Pedro está diretamente atrelada à realidade de quem de fato Cristo era e é. Pedro olha e diz: tu és o Cristo. Tu és o Machia, tu és o prometido, tu és o Filho de Deus, tu és aquele a respeito de quem os profetas falaram. Eu sei quem você é, eu consigo enxergar para além dos milagres que o Senhor está fazendo, eu consigo enxergar além das palavras de sabedoria que o Senhor tem liberado, eu consigo enxergar além daquilo que as pessoas estão dizendo. Eu sei exatamente quem você é. Você é o Cristo prometido de Deus. Eu sei quem você é. Você é aquele que veio para ordenar o caos desse mundo. Eu sei quem você é. Você é aquele que foi falado a respeito de quem foi falado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você é aquele que esmagará a cabeça do nosso inimigo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: feliz é você, bem-aventurado é você, porque isso que acabou de verbalizar não veio da parte de homens. Quando ele fala carne e sangue, ele está linkando isso à humanidade. Então ele diz: não foi o homem, não foi a sua parte humana, não foi o seu coração, não foi o seu intelecto, não foi aquilo que você aprendeu na Torá, não. Quem revelou isso foi o Espírito de Deus.
É uma revelação que veio do céu. Querido, nada pode transformar a vida de um homem. Querido, se não for uma revelação do céu, ninguém acompanha Jesus se não for, querido, confrontado pelo Espírito Santo. Você pode falar a respeito da Páscoa, você pode falar a respeito do Cordeiro, você pode falar a respeito da crucificação, da morte, ressurreição, você pode falar, querido, de tudo que você quiser falar, mas isso só será uma realidade na sua vida se essa realidade for inserida no teu coração e na tua mente por uma intervenção do céu, da parte do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem que o homem é um pecador, e porque é pecador carece da misericórdia de Deus. É o Espírito Santo que traz à nossa mente clareza para entendermos que sem Deus nada podemos fazer. É o Espírito Santo que faz com que nos debrucemos diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo: nós carecemos da tua misericórdia e da tua graça. Só tu podes fazer, só tu podes me dar vida, só tu podes me manter nesse lugar. É tudo por você, tudo é por ti e tudo volta para ti. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu tenho algo para te dizer. Eu também digo a você, porque quando você reconhece quem Deus é, Deus também revela a tua identidade, não a identidade que você tem aqui na terra, mas a identidade que você tem no céu. Quando você entende quem Deus é, Deus começa a trazer clareza ao seu coração para que você compreenda: você é muito mais do que aquilo que acreditava ser. Quando você entende quem Deus é, o Espírito Santo começa a agir em você, e Ele começa a mostrar a você que você pode ir muito além daquilo que você imaginava. Por quê? Porque agora você entendeu quem está conduzindo, quem governa, quem mantém de pé, quem consola, quem faz o que precisa ser feito. Agora você entendeu que Jesus não é o meio pelo qual eu acesso aquilo que quero. Jesus é aquele que me sustenta na caminhada que Ele mesmo estabeleceu. Jesus não é um mecanismo que eu acesso para adquirir desejos que são fruto único e exclusivamente do meu coração. Jesus é o Filho de Deus, e aquilo que veio fazer está para além, querido, de um benefício momentâneo. O desejo de Deus é que você vive eternamente com Ele. O desejo de Deus é que você viva na eternidade com Ele e seja integralmente o que Ele estabeleceu que você fosse. Ele olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De forma muito rápida, para que a gente consiga avançar, o que Deus está dizendo para Pedro, e depois você pode estudar, e eu aconselho que você vá para a internet, estude, pegue seus livros, pegue sua Bíblia. Mas o que Deus está dizendo é: Pedro, tu és um pequeno fragmento de rocha, mas que não saiu de qualquer lugar. Entende isso? Os nossos irmãos católicos acreditam que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está estabelecida, por conta da interpretação do texto. Só que a verdade é que se a igreja estivesse estabelecida sobre Pedro, ela não estaria aqui. Entende isso? Se a igreja estivesse estabelecida sobre Pedro, ela não teria avançado. Não teria passado, por exemplo, de Nero. Em Nero o negócio já tinha parado. Mas quem sustenta a igreja, o firme fundamento da igreja, é a pedra que os edificadores rejeitaram e que se tornou a principal pedra de esquina. É o próprio Jesus. Ele diz: Pedro, eu digo que você é um pequeno fragmento de rocha. E ele aponta para ele e diz: mas sobre esta pedra,
sobre esta revelação poderosa que você acabou de receber, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade eu estabelecerei a minha igreja. E aí, se eu fosse você, querido, prestava bem atenção nisso e se preparava para dar um glória, porque naquele momento Deus libera um decreto. Qual é o decreto que Deus libera? Eu sou a rocha sobre a qual a igreja está estabelecida. Eu sou a rocha sobre a qual a nuvem está estabelecida. Eu sou a rocha sobre a qual todas as igrejas em todas as épocas estão estabelecidas, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. Não há nada que o inferno possa fazer, não há nada que o diabo possa fazer que o faça prevalecer sobre a igreja de Deus, porque aquele que é a rocha também é o guarda, aquele que é a rocha também é o poderoso general, aquele que é a rocha também é o poderoso esmagador de cabeças, aquele que é a rocha também é a porta, aquele que é a rocha é o eterno, vivo e poderoso Filho de Deus. Não prevalecerá, não há possibilidade. Quando Deus libera uma palavra, essa palavra já existe. Quando Deus fala algo, esse algo já existe. Quando Deus falou isso, as estruturas, querido, no reino espiritual foram abaladas. Quando Ele falou isso, todos os planos que estavam sendo traçados pelo diabo, querido, foram abalados, destruídos. Quando Ele falou isso, toda a intenção do diabo caiu por terra, porque naquele momento Ele disse: não há nada que possa prevalecer contra a minha igreja. Não há plano do diabo que possa prevalecer contra a minha igreja. Não há estratégia do inimigo que possa prevalecer contra a minha igreja. Não há nada que os demônios possam fazer que os façam prevalecer contra a minha igreja. Não há nada, querido, que os homens possam fazer que vá prevalecer contra a minha igreja. Não há guerra, não há doença, não há nada que se levante. A economia, nada, absolutamente nada. Presidentes, reis, imperadores, nada pode prevalecer contra a igreja de Cristo, porque o próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja de Cristo, você e eu, nós somos a igreja de Cristo, e não há nada que vá prevalecer contra você, contra mim. Não há nada que vá nos abalar, porque o próprio Cristo nos sustenta. Ele é o fiel sustentador. Aleluia! Ele é o nosso sustentador. Ele é o que nos sustenta. Com isso em mente, querido, já caminho para o final. Eu quero lhe fazer a mesma pergunta que foi feita aos discípulos naquele momento. Quem você diz que Ele é? Quem Ele é para você? Porque se baseia o meu entendimento naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele pode fazer, e não de fato em quem Ele é, eu desfruto da parte, não do todo. Ele não pode ser só o Deus que cura.
Ele precisa ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não pode ser só aquele que ressuscita mortos. Ele precisa ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque com base naquilo que vejo, querido, desfruto daquilo que Ele pode me dar, não na parte, mas na totalidade. Muitas pessoas estiveram com Cristo e não conseguiram ver e compreender aquilo que Pedro compreendeu. Para Pedro, ele é aquele que tem as palavras de vida eterna. Você lembra? Pedro, para o Pedro, ele é aquele que valia de fato a pena, ou com quem valia de fato a pena estar junto, porque ele entendia, só ele tem o que eu preciso. É o mesmo Pedro que olha para ele e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A pergunta é: quem ele é para você? Quem Jesus é para você de verdade? Você já se fez essa pergunta? Quem Jesus é para você? Porque nós cantamos a respeito dele. Mas cantar a respeito dele não me posiciona num lugar de clareza absoluta de quem ele é. Eu posso cantar a respeito dele e ainda assim viver longe daquilo que ele espera. Quem ele é para você? Porque lá em Belém, ele era só mais uma criança que ia nascer. E por conta da quantidade de pessoas reunidas naquele lugar, por conta do censo que foi estabelecido, não era digno de ter um lugar adequado. Ele estava no meio do povo dele, e ainda assim, o povo não conseguiu enxergar isso. Mas os magos do Oriente conseguiram. Enquanto o povo não lhe honrava, os magos saíram lá do Oriente e lhe trouxeram um presente. Quem ele é para você? Porque dependendo de como eu enxergo isso, eu recebo algo mais amplo da parte de Deus, uma porção nova. Aos 8 dias, seguindo o costume, José e Maria vão levá-los até o templo, até a sinagoga, para apresentá-lo. Para todo mundo que estava ali, era só mais uma criança sendo apresentada. Mas um homem e uma mulher que estavam ali. O nome desse homem é Simão. E sabe qual era a oração dele? Deus, me permita que eu veja. Simão passou a vida orando, dizendo: Deus, me permita que eu veja a salvação de Israel. Me permita que eu veja aquele que foi profetizado. Havia expectativa no coração daquele senhor. Ele sabia: eu não vou morrer antes de ver aquele que vai redimir Israel. Eu não vou morrer antes de ver aquele que foi profetizado. E no momento em que a família de Jesus chega com ele, ele olha para o menino e ele diz: eu já posso morrer, porque hoje os meus olhos contemplam a salvação de Israel. Eu já posso partir, porque agora eu sei que o meu Deus é bom e me permitiu ver aquele que é o meu Redentor, que é aquele que vai me justificar, aquele que é o Todo-Poderoso. Para muitos é uma criança, para mim é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para muitos é mais uma criança de 8 anos, para mim é aquele que detém as palavras de vida eterna. Para muitos é só uma criança, mas eu sei que ele é o Filho de Deus. Quem ele é para você? Quem ele é? Quem ele é? Quem ele é? Se pergunte isso nessa manhã. Quem Deus é para mim?
quem Ele é. Ah, meu Deus, quem Ele é, quem Ele é. Naquele casamento ele era só mais um convidado. Naquele casamento ele era só mais um convidado. Ei, entenda isso. Naquele casamento Jesus só era um convidado e nada mais. Só, querido, que ele nunca será aquilo, querido, que eu digo que ele é. Ele sempre será quem ele é na essência, independente de quem eu diga que ele é. Todo mundo o tratava como um convidado. Ele é aquele que traz a alegria. Ele é aquele que traz de volta a alegria. Ele é aquele, querido, que repreende a humilhação. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que transforma água em vinho. Ele é aquele, querido, que muda a realidade. Quem ele é para você? Ele não pode ser um convidado na sua vida. Ele não pode ser mais um convidado na sua vida. Você precisa decidir se você vai convidá-lo ou se ele será de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem ele é? Vamos! Diga quem ele é! Para muitos ele era apenas um nazireu. Para aqueles que cresceram com ele era apenas um nazireu. Mas os seus discípulos o julgaram digno de ser acompanhado. Os seus discípulos julgaram que valia a pena abandonar tudo por ele. Os seus discípulos, quando ouviram a voz, entenderam: nessa voz reside um poder e uma autoridade que eu nunca vi. Ah, nessa voz existe algo que é mais poderoso do que tudo aquilo que eu já ouvi. Ele é digno de ser seguido. Ele é digno de ser obedecido. Ele é alguém que merece que eu abra mão de tudo. Quem ele é? Para muitos era apenas um nazireu. Os discípulos olharam e disseram, aqueles homens olharam e disseram: vale a pena largar tudo por ele. Ah, vou repetir. Tem muita gente, querido, que olha para Jesus e diz: não, é incrível, mas isso é muito diferente daqueles que olham e dizem: vale a pena largar tudo por ele. Eu considero tudo como perda. Ah, eu considero tudo como lixo. Eu considero tudo como nada, porque ele é o único digno de ser acompanhado, de ser seguido. Ele é o único digno. Ah, querido, ele é o único digno. Quem ele é? Para muitos ele era só mais uma pessoa sábia. Para muitos ele era só mais alguém que dominava a Torá e os profetas. Para Maria ele era aquele digno, aquele que a fez se lançar aos seus pés, aquela que chorou aos pés dele, que enxugou os seus pés com os seus próprios cabelos. Para muitos ele era só mais um. Para Maria ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para Maria ele era aquele que merecia toda a devoção, todo o respeito, toda a admiração, toda a atenção. Para Maria ele era de fato aquele que detinha as palavras de vida eterna. A pergunta é: quem ele é para você? Quantas vezes você já se lançou aos pés dele chorando? Quantas vezes você já ficou aos pés dele só para ouvir o que ele vai falar? Quantas vezes você parou tudo para ouvi-lo, para celebrá-lo, para honrá-lo? Quantas vezes você já fez isso?
do povo, ele era uma possibilidade. Para muitos que o viam falando e fazendo algumas coisas, ele era uma possibilidade. Para a mulher do fluxo de sangue, ele era uma realidade. Para muitos ele era só uma possibilidade. Pode ser que se eu estiver lá aconteça alguma coisa. Pode ser que se ele de repente quiser, pode ser que se ele falar, pode ser que se ele mandar alguém. A mulher do fluxo de sangue entendeu: ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é aquele que foi profetizado por Isaías. Ele é aquele que veio abrir os olhos dos cegos. Ele é aquele que veio abrir os ouvidos do surdo. Ele é aquele que veio colocar o paralítico de pé. Ele é aquele que veio quebrar cadeias, romper grilhões. Para muitos ele era uma possibilidade, mas para aquela mulher que estava doente há 12 anos, ele era uma realidade. E é por isso que ela vai até ele, e ela não pede permissão, não pede licença, não pede por favor, ela simplesmente sabe: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que afeta realidades, é aquele que quando libera uma palavra ela acontece, é aquele que carrega todo o poder. E se eu apenas tocá-lo, eu não preciso que ele fale, porque eu sei quem ele é. Eu não preciso que ele libere uma palavra, porque eu sei quem ele é. Se eu apenas tocá-lo, eu ficarei curada. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem ele é para você? Ele não pode ser uma possibilidade, ele precisa ser uma realidade. Muitos o têm tratado como uma possibilidade, mas ele é uma realidade. Ele é uma realidade. E entender quem ele é muda tudo. Muda tudo. Para Paulo, ele era só mais um agitador, só mais um rebelde contrário à Torá. Paulo olhava para ele porque zelava pela lei. Entendeu? Ele é um rebelde. Ele é alguém que veio destruir tudo que os antigos estabeleceram. Ele é alguém que precisa ser perseguido. O nome dele precisa ser perseguido. Até que Paulo... Até que Paulo, querido, não encontra uma filosofia, até que Paulo não encontra uma história escrita em papiros, até que Paulo não encontra um mestre falando a respeito dele, até o momento que Paulo o encontra pessoalmente no caminho de Damasco. E esse encontro que Paulo tem com Jesus muda tudo, porque ele descobre que ele não era mais um profeta, que ele não era mais um sábio, que ele não era só um nazireu. Ele é de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, Paulo descobriu isso. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Isso mudou completamente a vida de Paulo. Quando você tiver um encontro genuíno com ele, a sua vida vai mudar. Quando você tiver um encontro genuíno com ele, a sua história vai mudar. Quando você tiver um encontro genuíno com ele, querido, tudo vai mudar na sua vida.
e Caifás, ele era uma ameaça. Para Anás e Caifás, ele era uma ameaça. Cabe na sua cabeça. Para as autoridades religiosas de Israel, ele era uma ameaça. Ele vai ao encontro de uma família que sabia quem ele era. Ele vai ao encontro de uma família que sabia exatamente quem ele era. Ele vai ao encontro da família de Marta, Maria e, consequentemente, Lázaro, que estava morto. E quando ele chega lá, querido, algo poderoso acontece. O que acontece? Ele traz Lázaro de volta à vida. Esse era o momento, querido, que precisava ser celebrado com a maior intensidade possível. Mas quem não sabe quem Jesus é, o trata como uma ameaça. Porque tudo aquilo que ele não estabeleceu rui diante da sua poderosa presença. Toda obra que não foi ele que estabeleceu, o fogo consome. Todo joelho tem que se dobrar diante dele. Então não importa o título que você detém, diante de Jesus todo joelho precisa se dobrar. Não importa a posição que você ocupa, diante de Jesus você terá que se dobrar. É por isso que muitas pessoas não querem segui-los, ou não querem segui-lo porque estão construindo seus próprios impérios, porque se chamá-lo, querido, para o ambiente, tem que se dobrar. Não há império que possa permanecer diante do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Quando ele entra na casa, todos precisam se dobrar. As autoridades religiosas olham para ele e dizem: ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. E eles vão trabalhar a partir daquele dia para matá-lo. Quando você vai para João, Evangelho de João, se você pegar ali a partir do capítulo 17 e 18, você vai ver exatamente isso. Você vai ler um momento em que eles chegam e Jesus se aproxima, se coloca diante deles, e Jesus não fala: não, então o que vocês vieram fazer aqui? Não, ele diz: olha, eu sou o Cristo. Para que vocês não tenham dúvida, eu sou o Cristo. Sou eu mesmo, sou eu que vocês vieram buscar, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque Jesus sabia muito bem quem ele era e o que veio fazer. Eles acharam que estavam trabalhando, querido, contra ele. Mal sabiam eles que estavam trabalhando a favor dele. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem não sabe quem Jesus é, se frustra porque acha que está trabalhando contra ele, quando na verdade é um instrumento em suas mãos. Para Anás e Caifás, ele era uma ameaça. Para Anás e Caifás, ele era uma ameaça. Para Pilatos, ele era alguém que não merecia ser condenado. Mas lembra, eu não posso analisá-lo com base naquilo que vejo. Eu preciso analisá-lo e compreendê-lo a partir de quem de fato ele é. Se Pilatos naquele dia tivesse entendido o que Pedro entendeu, ele diria: eu não posso matá-lo. Por quê? Porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele também não conseguia enxergar. Então o máximo que ele fez foi: eu coloco esse homem diante de vocês porque não encontro nele nenhum tipo de pecado que mereça a morte. Ele rebate para as autoridades religiosas de Israel. E porque para ele Jesus era uma ameaça, eles rebatem para Pilatos de novo. A mulher de Pilatos chega e diz: eu tive um sonho com esse homem, um sonho que me perturbou. Eu fiquei perturbada. Eu acho melhor a gente não colocar a mão nele. Eu acho melhor a gente não entrar nesse negócio. Eu acho melhor a gente não se envolver com isso. Rebate para Israel de novo. Essa conta não é nossa. E volta Jesus. Mas para as autoridades religiosas de Israel, ele continuava sendo uma ameaça. E aí eles têm uma ideia: vamos aproveitar um momento. É costume que alguém seja
libertado nesse tempo. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar Jesus e vamos colocar Barrabás. Você percebe o que uma visão distópica pode fazer na vida de alguém? Eles estão olhando para o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eles não conseguem enxergar isso. Eles trocam o Cristo, Filho do Deus vivo, por um assassino. Eles trocam o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que veio dar vida a quem estava morto, por alguém que tirava a vida de quem estava vivo. Eles trocam aquele que dava vida a quem estava morto por alguém, querido, que levava a morte quem está vivo. Ei, o homem sem Deus é assim. Ele troca aquele que pode dar a vida por aquele que tira a vida, querido, que leva a morte aquele que está vivo, aquele que caminha sem Jesus, aquele que não compreende como Cristo, Filho do Deus vivo. Faz essa troca, querido, no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nunca troque o Cristo por nada. Nunca troque o Cristo por nada. Não abra mão de viver a sua vida com o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque não conseguiram enxergar quem ele era, fizeram dele um espetáculo público. Um espetáculo de escárnio. Só que isso não muda quem ele é. Não há nada que o homem possa fazer que mude quem Jesus é. Jesus é o mesmo. Ele não muda. Os escândalos não mudam quem Jesus é. O pecado do homem não muda quem Jesus é. O erro dos líderes não muda quem Jesus é. Jesus continua sendo o Cristo, o Filho de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Independente do lugar onde alguém esteja, se reconhece Cristo como de fato o Filho do Deus vivo, essa pessoa é transicionada de realidade, porque é exatamente isso que ele veio fazer. Ele veio dar vida a quem está morto, mesmo que aquele que está morto ainda esteja vivo. Calma, repete isso aí. Cristo é aquele que veio dar vida ao que está morto, mesmo que aquele que está morto ainda esteja vivo. Jesus é levado até a cruz e ele está na cruz. E todos que estão na cruz vão morrer, mas ainda estão vivos. Eles não morreram imediatamente. E aí alguém, no momento mais difícil da sua jornada, consegue enxergar aquilo que Pedro enxergou. A realidade de Jesus naquele momento não era favorável a ele a partir da ótica humana. Porque o homem natural vai olhar para Jesus e vai dizer: como eu vou seguir alguém que falou que era o Filho de Deus e agora está na cruz? Como eu vou seguir alguém que disse que veio redimir, alguém que realmente é poderoso? Esse alguém não pôde livrá-lo, se autolivrar. Não vale a pena. Porque está baseando o seu discurso naquilo que está vendo e não na realidade de quem Jesus de fato é. E Jesus está naquele lugar. E aquele lugar nos dá dois exemplos e eu quero terminar aqui. Um é daquele que baseia a sua fala única e exclusivamente naquilo que vê. E aquilo que vê define a sua percepção a respeito de quem Deus é e daquilo que veio desenvolver. O outro não baseia a sua fala naquilo que vê. O outro baseia a sua fala naquilo que recebeu. Porque uma revelação de quem Cristo é algo que só o Espírito Santo dá. E para que isso aconteça, precisa existir no teu coração disponibilidade, disposição para receber essa revelação.
Um está falando: saia daqui, faça alguma coisa, você não é o Filho de Deus. Faça alguma coisa, se movimente. Porque quem não sabe quem Deus é assim, querido, evoca para si a capacidade de se automovimentar, mal sabendo que movimentação segura só acontece a partir do agir de Deus. O outro olha e, porque tem clareza de quem ele é e de quem Jesus é, ele diz: cara, peraí, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, mas ele não merece. Agora você imagina Jesus olhando para esse homem, e esse homem dizendo: ele não merece estar aqui, ele é inocente, ele não merece estar aqui, ele não tinha que estar aqui, e ainda assim está. E aí ele olha para Jesus e ele diz: olha, deixa eu te falar uma coisa. Imagina nos dias de hoje, aquele homem olhando para Jesus e falando: olha, então, deixa eu te falar. Quando você chegar no lugar que você vai chegar, quando você entrar naquele lugar, não esquece de mim. Não me deixa aqui não. Me leva com você. Me deixa entrar com você, porque eu sei quem você é. Esse cara não está enxergando isso, Pilatos não enxergou isso, Anás e Caifás não enxergaram isso, o povo de Israel não conseguiu enxergar isso, mas eu sei quem você é. Você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo, você é aquele a respeito do qual foi profetizado. Eu sei quem você é. Quando tu entrar no teu reino, não esquece de mim. Quando você entrar nesse lugar, não me deixa aqui. Quando você chegar lá, ai meu Deus, não me deixa, lembra do meu nome, lembra que eu reconheci, honrei você aqui, não me deixa aqui. Jesus olha para ele e diz: certamente ainda hoje você estará comigo nesse lugar, certamente ainda hoje, quando seus olhos terrenos fecharem, eles vão se abrir novamente e você vai se ver exatamente nesse lugar, porque você reconheceu que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por que você não vai sucumbir no inferno? Porque você reconheceu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por que o diabo não acessa mais sua vida? Porque